Ainda na Amazônia, viajamos até a Alta Floresta, no Mato Grosso, para visitar um santuário ecológico dedicado à conservação da biodiversidade, educação ambiental e diversas iniciativas sustentáveis. 3 dias imersos nesse paraíso, pudemos conhecer a proposta de experiência e hospedagem do Cristalino Lodge e ações da Fundação Cristalino. E tivemos um encontro com a Vitória da Riva, fundadora e percursora do movimento do ecoturismo do Brasil na década de 90. Além do meu interesse de conservar, eu tive todo um treinamento com a Conservação Internacional, com a Conservation, que é o CI. Nós começamos a pensar o que a gente podia fazer. E a ideia foi, não, então vamos comprar uma área. Então aí compramos onde está o Hotel de Selva hoje, vamos comprar uma área para conservar. E a visita, e começamos como um acampamento. Era realmente hoje acampamento hoje é o dormitório dos nossos colaboradores, e começou dessa forma, as pessoas vinham. E eu comecei a receber celebridades. E aí, inclusive, muitos cientistas começaram a vir e tal, e o que descobriu a Alta Floresta foi a observação de aves. A observação de aves foi um boom enorme, com cientistas famosíssimos, inclusive Ted Parker, que foi um grande ornitólogo, e ele descobriu, e aí foi um boom no mundo cristalino. Então, nós entramos no mapa internacional, e eu comecei com turismo internacional, com um hotel super simples, né? Na realidade um acampamento, mas com todo o serviço, com tudo aquilo que eu sabia que precisava ter, entendeu? O cuidado com o lixo, desde o começo, toda a parte de sustentabilidade eu já tinha comigo. Ainda no Cristalino, estivemos com o especialista Flávio Gidos, da Future Climate Group, para conhecer um projeto referência na agenda climática. Cristalino Carbon Removal Project é um projeto de remoção de carbono considerando a manutenção da vegetação nativa. É um projeto pioneiro nessa categoria, né, de gerar o crédito de remoção a partir da conservação da vegetação nativa, e ele tem uma característica muito especial, que é o fato dele ser desenvolvido pelo Standard Social Carbon, que preconiza o impacto social como condição para a geração do crédito de carbono, ou seja, é um projeto que, além de ter uma série de ações para a manutenção dessa área de vegetação nativa, e aqui nós estamos especialmente num hotspot de biodiversidade. Os hotspots são as áreas mais ricas e ao mesmo tempo mais criticamente ameaçadas do planeta. E aqui no bioma amazônico, essa região que o Cristalino protege tem essa característica. Esse projeto está gerando esse crédito de carbono aqui e também gerando uma série de ações de impacto social nas regiões de entorno e principalmente educação ambiental para a criançada das escolas aqui da região. E quando a gente fala desse mercado, quais são os principais desafios? Os desafios, eles andam junto com as oportunidades, né, Marcel? A gente tem aqui no Brasil o desafio de regular o mercado de carbono interno. A gente tem que endereçar um desafio da regularização fundiária do país para destravar as possibilidades que a gente tem aqui. E a gente, endereçando esses desafios, a gente consegue aproveitar as oportunidades que essa agenda climática coloca para o país, que é a possibilidade da gente liderar essa agenda em escala global e da gente colocar dinheiro novo na nossa economia, né? O mercado de carbono movimenta bilhões de dólares por ano globalmente, e a gente tem a oportunidade de ser o destinatário de boa parte desses recursos. E a gente está falando de uma economia de alta integridade num bioma com proporções continentais como é a Amazônia. Falando de um bioma brasileiro, né? Exatamente. Só o bioma amazônico já tem proporções continentais. A gente pensando em Brasil, e todos os biomas são muito importantes e todos os biomas têm condição de desenvolvimento de projeto de geração de crédito de carbono com conservação de vegetação nativa. Então, é dessa ordem, né, que pode ser a resposta que a gente tem para dar para o mundo nessa agenda climática.
Daqui, seguimos para um projeto de educação ambiental apoiados pela Fundação Cristalino e Future Climate Group. Estamos aqui na Escola Estadual Mundo Novo, a qual pertence à Escola Rural, município de Alta Floresta. Nós atendemos alunos da pré-escola ao 3º ano do ensino médio. Contamos com aproximadamente 200 alunos, sendo 160 na sede e o restante nas salas anexas. Na nossa escola, nós temos vários projetos com a finalidade de trabalhar as questões ambientais, como o projeto da horta escolar, ao qual toda a comunidade faz parte, os alunos do ensino fundamental e do ensino médio frequentam esse ambiente para saber como ele é desenvolvido e a importância do desenvolvimento de atividades, certo, dentro desse sistema de produção que nós temos aqui na escola. Também nós estamos desenvolvendo o projeto da agrofloresta. Esse projeto equilibra o uso do espaço e a produção consciente, onde nós tentamos, nos últimos anos, produzir alimentos, produzir produtos que é voltado mesmo para o consumo da própria comunidade. Também temos o desenvolvimento de projetos esportivos e também atendemos alunos especiais com uma sala multifuncional voltada a atendimento então especializado de alunos com deficiência. E nós, da Fundação Ecológica Cristalino, temos uma parceria de longa data com a Escola Estadual Mundo Novo, o qual trabalhamos os projetos de educação ambiental. A escola sempre nos recebe, sempre vai até nós, participar dos nossos projetos de educação ambiental. Inclusive, a Future Carbon esteve com a gente ano passado aqui na escola, onde trabalhamos as questões sobre mudanças climáticas. Então, essa parceria ela vem fortalecer tanto a unidade escolar, como também as nossas ações. E estamos, juntamente com a Future Carbon, desenvolvendo novos projetos, vinculando o crédito de carbono ao desenvolvimento social. Rumo à Nova Chavantina, conhecemos a Rede de Sementes do Xingu. Estamos em Nova Chavantina, no Mato Grosso, onde começa a transição do bioma amazônico para o bioma cerrado. E aqui nós viemos conhecer a Rede de Sementes do Xingu, que é uma iniciativa que trabalha pela restauração e conservação das florestas. Estou aqui com a Milene. Milene, conta um pouquinho para nós qual que é a atuação de vocês nesses últimos 17 anos. Nesses 17 anos de atuação da rede, nós já comercializamos mais de 330 toneladas de sementes florestais de mais de 220 espécies, que restaurou mais de 8.000 hectares de áreas degradadas, que gerou uma renda de 7 milhões para os mais de 600 coletores que participam da rede. Esses coletores são agricultores familiares, moradores urbanos e indígenas, que estão distribuídos em todo o território de Mato Grosso. E a gente está falando desse trabalho realizado tanto no Cerrado quanto na Amazônia, né? Isso, estamos aqui na transição e os coletores têm esse privilégio de ter espécies que eles coletam tanto no bioma Cerrado quanto no bioma amazônico, tudo para enriquecer e deixar ainda mais diversa a restauração ecológica. E qual que é o perfil de empresas que contratam o trabalho de vocês? Quem planta essa semente são pessoas que têm passivo legal para se regularizar e empresas que têm compensação ambiental para ser feita. E é isso aí, Rede de Sementes do Xingu. Mais 12 horas de viagem e chegamos em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, estado que conta com diversas iniciativas. Estamos no Instituto Ararazu, um programa de pesquisa e conservação da biodiversidade. Elisa, o que é o Instituto Ararazu? O Instituto Ararazu é uma organização não governamental sem fins lucrativos que visa o trabalho com a pesquisa e conservação de diferentes espécies, tanto em Campo Grande como no Pantanal e em outras regiões do Brasil. E Neiva, um prazer estar aqui com vocês. Qual o resultado de mais de 35 anos de atuação do Ararazu? Bom, os resultados mais positivos que a gente pode elencar, sem dúvida nenhuma, é a conservação da Ararazu Grande, que é o nosso objetivo principal nesta pesquisa. Porém, agregada a ela, ou usando ela como uma bandeira para a conservação, a gente tem mais de 40 espécies que coabitam com ela na mesma região, que também estão se beneficiando, mas, sobretudo, o envolvimento da comunidade em geral, os pantaneiros, os fazendeiros e os turistas que aqui nos visitam, os que podem ter a oportunidade de conhecer a nossa fauna e a nossa flora ao vivo e em cores.
paz e em liberdade. E é isso que a gente apregoa, que a gente pode viver num ambiente em comum com outros seres. Então, eu acho que esse é o maior resultado que a gente tem. Também, eu não deixaria de dizer, o envolvimento de muitas empresas e instituições ao longo desses anos, que são extremamente importantes para a continuidade de um trabalho de pesquisa de longo prazo como é esse nosso. E ter a presença da arara azul é um indicador do quê? De boa qualidade. A arara azul é uma das espécies mais sensíveis entre as grandes araras que a gente tem, porque ela tem um requerimento de hábitat muito grande, poucos alimentos, se reproduz em poucas cavidades. Então, onde ela ocorre, onde tem um hábitat perfeito para ela, significa que tem várias outras espécies convivendo com ela também, geralmente em harmonia. E isso inclui o homem, porque a gente também faz parte dessa biodiversidade. Então, é muito bom quando a gente tem araras azuis, outras araras, mas a biodiversidade convivendo conosco. Significa uma qualidade de vida para todos os seres. É isso aí. E agora nós vamos acompanhar o monitoramento do projeto Aves Urbanas, Araras da Cidade. Mais uma parada hoje no Parque do Prosa para conhecer o Instituto Mamed. Marinete, conta para nós o que é o Instituto Mamed. O Instituto Mamed é uma microempresa sediada aqui em Campo Grande, formada majoritariamente por mulheres e tem um trabalho de pesquisa na área ambiental, ecoturismo e educação ambiental. E vocês também atuam com conservação e observação de aves, né? Exato, nós temos várias atividades, mapeamos em Campo Grande os hotspots, que são os pontos fortes de observação de aves, como aqui nessa região do complexo dos parques de Campo Grande, né, que é o PROS, o Parque dos Poderes, e é um trabalho que é feito para que a população entenda a necessidade da preservação desses espaços urbanos a partir da observação de aves. É isso aí, vamos acompanhar o trabalho do Instituto Mamed? E aqui nós vamos conhecer a Mil pelo Planeta. Nel, conta para nós o que é a Mil pelo Planeta. Bom, Mil pelo Planeta é uma empresa que oferece soluções em reflorestamento para áreas que estão degradadas, áreas que precisam ser reflorestadas. E aqui, principalmente no Cerrado, a gente tem muito essa questão do desmatamento. Então, a gente traz desde plantios em mata ciliar até plantios que precisam de recomposição de mata nativa por questões de Ministério Público, multas. Então a gente tem essas vertentes desde o voluntariado até trazer as empresas também para dentro, trazendo os colaboradores, trazendo as pessoas para plantarem pela primeira vez ou pessoas que já acompanham o Mil pelo Planeta há esses 3 anos e meio. A gente já chegou a mais de 30 mil árvores plantadas, fora as sementes, né? Porque a gente planta no sistema agroflorestal, o que dá uma taxa de 70% por causa disso. A gente faz uma recuperação também, uma regeneração do solo, porque sem o solo a gente coloca uma muda ali e ela passa por períodos de estiagem muito fortes aqui no Mato Grosso do Sul, né? E qualquer região, né, que hoje a gente fala sobre um problema muito grande, que são as mudanças climáticas. Sim. Então, qualquer lugar que a gente for plantar hoje, a gente tem que ter essa preocupação do solo e de quais espécies a gente vai colocar ali. Porque não pode ser espécies invasoras, tem que ser endêmicas. Então a gente tem esse raio-x da área, a gente faz visita técnica. Então é um trabalho de muito amor, dedicação, suor, mas é muito gratificante também quando a gente volta agora para os lugares e vê tudo crescendo, sabe? Então acho que isso é incrível, é o que não tem preço, né? É isso aí, Mil pelo Planeta, aqui no bioma do Cerrado.
Estamos na ECOA, Ecologia e Ação, que atua no Cerrado e Pantanal. Estou aqui com a Natália e com o Alcides. Alcides, se tratando de Pantanal, quais são os desafios que a gente está passando nesse momento? Olha, o grande desafio, os grandes desafios nesse momento é aprender e desenvolver a cultura de trabalhar com os eventos climáticos extremos, como essa grande seca que temos nesse momento. Alcançamos em junho quase 1 milhão de hectares queimados em uma região restrita. E o cenário daqui para os próximos anos não se tem uma solução a não ser essa através de uma ação concreta preventiva. Aprender a trabalhar com as mudanças climáticas globais e seus reflexos no território. Em algumas semanas pela Amazônia, Cerrado e Pantanal, conhecemos diversas iniciativas dedicadas à conservação das nossas florestas e biodiversidade. Mas fica evidente que os desafios são enormes quando falamos de combate às mudanças climáticas, conscientização e criação de políticas públicas. E para fecharmos a nossa semana, tivemos um encontro com o professor Carlos Nobre. Hoje nós estamos com o professor Carlos Nobre, um dos climatologistas mais reconhecidos no mundo e também uma importante voz para a Amazônia. Professor, obrigado por nos receber. Quando nós falamos de Amazônia, existe um grande risco, e o senhor vem alertando há anos, num ponto de savanização da Amazônia e também um ponto de não retorno. Como que se dá esse movimento? De fato, grande parte da Amazônia, principalmente o leste e o sul do Atlântico até a Amazônia na Bolívia, está muito próxima do ponto de não retorno. O que é o ponto de não retorno? É passar desse ponto, toda a floresta vai se degradando, autodegradando, se torna um ecossistema de dossel aberto, poucas árvores e totalmente degradado. Se isso acontecer, nós vamos jogar uma enorme quantidade de gás carbônico para a atmosfera, prejudicando combater a emergência climática. Nós podemos jogar mais de 250 bilhões de toneladas de gás carbônico. Nós vamos afetar a maior biodiversidade do planeta, perdendo centenas de milhares de espécies que vão se tornar extintas. A floresta recicla muito bem a água e ela joga uma grande quantidade de umidade para o sul da Amazônia, nós chamamos rios voadores, alimentam os sistemas de chuva do Cerrado, do centro-sul da América do Sul, Uruguai, Paraguai, sul do Brasil, centro-leste da Argentina, também sistemas de neve nos Andes. Professor, quais são os principais efeitos e impactos se nós não atingirmos as metas de combate às mudanças climáticas? Enorme risco para todo o planeta. Se nós passarmos de 1,5 graus e se nós continuarmos com as emissões dos gases de efeito estufa que os países todos se comprometeram na COP27 no Egito em 2022, nós atingiríamos 2,4 a 2,6 graus até 2050. Enorme expectativa na COP30 em Belém, no Brasil, que os países mostrem compromissos muito maiores. Por quê? Porque se nós chegarmos a 2,5 graus até 2030, nós colocamos o planeta em enorme risco. Mesmo com o recorde de temperatura do ano passado, que continua esse ano 2023-24, a temperatura já passou de 1,5 graus mais quente do que 1850 a 1900, nós tivemos um recorde de extremos climáticos em todo o planeta, inundações, chuvas muito severas, grandes secas e ondas de calor. O que mais leva a impacto no nós humanos são as ondas de calor. As ondas de calor estão levando a mais de 1 milhão de mortes por ano em todo o planeta. E se nós chegarmos nessa altíssima temperatura, 2,5 graus, nós vamos ter um impacto na saúde humana muito grande e vamos já extinguir um grande número de espécies da biodiversidade, o que é muito conhecido hoje. Os oceanos bateram recorde de calor, o ano passado continuam muito quentes em 2024. Isso está branqueando a maioria dos
dos recifes de corais, isso já é o caminho da extinção dos recifes de corais. Só para dar um pequeno exemplo, de inúmeras, centenas de milhares de espécies estão muito ameaçadas. Nós vamos diminuir muito a produtividade da agricultura mundial, isso que fornece alimentos para bilhões de pessoas. E então esses são os enormes riscos. Nós não podemos deixar a temperatura passar de 1,5 graus. Nessa semana falamos sobre conservação de florestas, biodiversidade, turismo sustentável, mercado de carbono e impactos associados às mudanças climáticas. Para assistir o episódio na íntegra, acompanhar o nosso diário de bordo e mapa de iniciativas, acesse jornadaesg.com.